Olá, bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Patrícia Nogueira, sou jornalista no Gerador e estamos aqui no Café Santa Cruz, um café histórico, na celebração dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Tenho comigo o professor José Reis, que passo a apresentar. É professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde se licenciou e doutorou em Economia, com uma tese publicada no livro Os Espaços da Indústria, a Regulação Económica e o Desenvolvimento Local em Portugal. É também investigador do Centro de Estudos Sociais com o tema Capitalismo Semi-Periférico, Crises e Alternativas. É membro do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, coordenador do Observatório sobre Crises e Alternativas e co-coordenador do Programa de Doutoramento em Governação, Conhecimento e Inovação e Economia Política. Foi presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, secretário de Estado do Ensino Superior e também diretor da FEUC. Assume uma perspectiva da economia política institucionalista e interessa-se pelas economias portuguesas e europeia. Um dos seus mais recentes livros intitula-se Cuidar de Portugal, Hipóteses de Economia Política em Tempos Convulsos. Olá, professor, bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Antes de falarmos sobre esta economia institucionalista, o modelo de desenvolvimento do país e como é que podemos cuidar do nosso país, gostaria de começar por falar sobre o seu caminho aqui na FEUC. Começou como aluno, foi diretor, agora é professor. Podia-nos contar um bocadinho? Sim, com certeza, com a particularidade, e por isso eu festejo muito particularmente estes 50 anos, visto que foi há 50 anos que eu entrei na Faculdade de Economia, porque fui dos primeiros alunos do primeiro ano da faculdade. E aí me licenciei num momento muito feliz da nossa vida, quer na faculdade, quer no país. Aí me doutorei, aí me tornei professor e aí fui desempenhando essas funções que aludiu, umas vezes andando por fora, mas sempre sendo a minha casa a Faculdade de Economia. Mas sobretudo foi aí que desenvolvi o meu programa de trabalhos, digamos assim. E esse programa de trabalhos é relativamente fácil, acho eu, de descrever, visto que entendo que me fixei sobretudo em três coisas. A primeira, compreender a economia portuguesa. E compreender a economia portuguesa como economia periférica europeia. Estes dois termos, periférica e europeia, têm muito mais de que significado do que aquele que à primeira vista pode parecer. Mas já falaremos disso depois, se achar bem. Em segundo lugar, interessei-me sempre muito por compreender aquilo que está dentro da economia. Isto é, a forma como funciona, como se organiza, e muito ligado às questões do território desde o início. Isto é, daquilo que, noutra linguagem, dizemos as estruturas regionais, as regiões da economia, perceber como é que isso funciona. E esse é um dos meus primeiros temas iniciais e que continuo, tal como o que indiquei em primeiro lugar, me continua a ocupar. E um outro grande tema, mais macro, se quiserem, mais teórico, e tem a ver com a presença do Estado na economia, a economia política, as políticas económicas e aquilo que eu gosto de chamar, numa tradição antiga, a maneira como se consolidam as instituições numa determinada economia. Porque a economia é muito mais do que mercados ou preços, a economia é o modo como nos organizamos, e isso tanto ocorre do ponto de vista material como do ponto de vista institucional. Esses foram os meus três grandes temas, digamos assim. Há um outro adicional que recobre este todo e que já agora refiro, que é sempre uma grande preocupação em compreender também o que é aquilo que chamamos a ciência económica, que às vezes é vista assim como um corpo um bocadinho monolítico, unitário, assim uma mecânica um bocadinho racional, abstrata, preços, mercado, racionalidade económica, mas que eu entendo que é muito mais do que isso. A economia lida com as pessoas, lida com os processos de organização e a ciência que produzimos tem também que refletir isso. E reflete-o de formas muito diversas, o que quer dizer que a economia, enquanto ciência, em vez de ser monolítica, na verdade é um conjunto muito plural de campos de saber e de formas de entender as coisas. Uma vez um general, e falámos disso há pouco, um general romano disse que para aqueles lados, na parte mais ocidental da Ibéria, um país que não se deixa governar nem quer ser governado. Continuamos a ser esse povo economicamente? Faz sentido?
O que acontece é que um país como o nosso, periférico, sempre com problemas fortes de desenvolvimento, enfrenta dificuldades muito particulares e assenta, isso sim é verdade, e assenta em desequilíbrios, em problemas, em formas de dependência que na verdade nunca resolveu e que às vezes agrava. Mas não é porque sejamos tolinhos, digamos assim, é porque, de alguma maneira, a economia e cada um de nós, e um país é a mesma coisa, não funciona isolado, está num jogo de relações que umas vezes lhe são favoráveis e outras não. É verdade que toma más decisões, nós tomamos muitas más decisões do ponto de vista coletivo para organizarmos a nossa vida, mas também tomamos muito boas decisões. Olha, a decisão democrática do 25 de Abril foi com certeza uma boa decisão e não apenas porque a democracia é boa. Foi uma boa decisão porque nunca houve na nossa contemporaneidade um período em que a economia fosse tão capaz de se estruturar no bom caminho, a economia, a sociedade, como naqueles 10 anos a seguir ao 25 de Abril. Mas temos algumas características Temos muito fincadas. Mas temos todas características, temos especificidades, temos particularidades que subsistem. Uma economia nacional é uma economia singular, não é? Portanto, é comparável a outras noutros aspectos e não é comparável a outras em tantos outros. Mas eu creio que nós podemos governar-nos, sabemos às vezes governar-nos tomando boas decisões e sabemos governar-nos também tomando más decisões. Mas, sobretudo, quando estamos no dia de hoje, a gente precisa de saber o que é que deve fazer. E a pergunta é, há em Portugal conhecimento, há nas faculdades de Economia, há na minha faculdade conhecimento para sermos capazes de seguir bons caminhos? A minha resposta é sim, indiscutivelmente. E quais são as implicações desta periferia europeia para Portugal no século XXI? Exato. Eu digo que a periferia não é uma circunstância geográfica, não é por estarmos na periferia geográfica da Europa, porque a Inglaterra também está na periferia e não o designamos como país periférico. No meu entender, a economia portuguesa é uma economia periférica porque tem 3 desequilíbrios fundamentais. Isto é, porque tem desequilíbrios fundamentais que precisa de resolver e que não resolveu. E esses desequilíbrios geram formas de dependência. Assim, muito telegraficamente, quais são esses desequilíbrios? Um desequilíbrio no mercado de trabalho. Nós não criamos emprego suficiente para aquilo que era necessário, não criamos em quantidade nem em qualidade. Por isso é que, nos últimos 10 anos, o INE registra uma emigração total de, para abreviar, em muitos anos desses 10, de mais de 100 mil pessoas. Portanto, temos uma imigração muito forte. Nos últimos anos até temos tido uma imigração, mas todos sabemos, de forma mais ou menos empírica, e é verdade, que a imigração, que quer dizer a força de trabalho que estamos a disponibilizar, a fornecer a outras economias, é mais qualificada do que aquela que estamos a receber. Este é um problema, um desequilíbrio muito forte e que tem a ver com muita coisa. Tem a ver com a demografia e tem a ver com a criação de valor da economia. O outro grande desequilíbrio, e é isso que caracteriza uma periferia, é que a economia portuguesa tem um enorme déficit, por natureza, na sua balança comercial de bens. Isto é, nós desindustrializamos e importamos, temos um déficit na balança comercial porque importamos muitos mais bens do que somos capazes de exportar. Portanto, temos uma capacidade produtiva escassa, desequilibrada. Colmatamos isso, é verdade, com a exportação de serviços. O turismo é uma exportação e é um serviço. Isso nem sempre tem sido suficiente, raramente é suficiente para equilibrar o barco, mas mesmo assim estamos a equilibrá-lo com 2 coisas diferentes. Capacidade produtiva de bens, eu acho que são 2 coisas diferentes, pode haver quem ache que é a mesma coisa, eu não acho. E esse é um desequilíbrio forte, um desequilíbrio em que afinal o que é que a gente está a fazer? Estamos a oferecer mercado
Tal como no primeiro caso oferecemos mão de obra a outras economias, estamos a oferecer mercado a outras economias, que são exportadores líquidos para Portugal. E o terceiro desequilíbrio é financeiro. Isto é, usamos capitais de países com quem nos relacionamos e, portanto, a economia no seu conjunto, não é o Estado, a economia no seu conjunto endivida-se perante o estrangeiro. É isto que caracteriza uma periferia. Portanto, temos desequilíbrios e temos dependências. Eu acho que, quando identificamos estes problemas, esta é uma perspectiva minha de os identificar, evidentemente, não é ciência pura, é uma perspectiva de economia política. Quando identificamos estes problemas, também temos aqui um caminho para as soluções, isto é, para as alternativas. O grande problema da economia portuguesa, acho eu, hoje, ou melhor, a grande trajetória que podia qualificar a economia portuguesa é, em primeiro lugar, dar-nos uma enorme atenção ao sistema de emprego e sermos capazes de ter políticas de emprego que justamente não estou a advogar que se fechem as fronteiras e que as pessoas não imigram. Imigra-se por muitas razões. Mas quando temos um volume desta natureza, evidentemente que uma grande parte são pessoas que vão procurar trabalho, conhecemos isso todos os dias. Vão para a Inglaterra porque são enfermeiros, vão para a Espanha porque trabalham em certos setores industriais, vão para a França porque sempre foram e lá trabalham, sei lá onde, em muitas áreas, evidentemente. Portanto, temos aqui um caminho que tem a ver com resolver este problema. E ele está ligado ao segundo. Nós precisamos, dramaticamente, de uma política de criação elevada de valor nacional. E isto, nas sociedades de hoje, faz-se. Pode-se fazer nos serviços, claro que sim, mas a indústria é absolutamente necessária para isto. E a terceira coisa é que, quando fizermos isto, provavelmente o nível de endividamento da economia portuguesa não é o mesmo e, sobretudo, precisamos de nos desfinanceirizar. Palavra difícil, que eu consegui dizer direitinho, mas que, no fundo, significa que quando temos estes desequilíbrios no lado material, no lado da vida material, nós vamos ter que ter um recurso muito maior e uma dependência muito maior às questões dos capitais, da mobilidade de capitais, e isso não é bom para uma economia. No segundo ponto, o segundo ponto que o professor falou, e o professor foi secretário de Estado de Ensino Superior, uma das soluções poderá estar em deixar, portanto, criar académicos e voltarmos a criar setor secundário? O setor secundário só se faz bom se for feito com académicos. Académicos na acessão que eu entendo que lhe está a dar, isto é, com pessoas qualificadas, e qualificadas em diferentes níveis, no ensino secundário e profissional, mas muito no ensino superior. Nós ainda temos em Portugal um déficit, uma diferença relativamente àquilo que desejamos e que outros países têm, quanto à população no nível, no escalão etário adequado que está no ensino superior. Ele é baixo, precisamos de aumentar. E com isso, o que é que nós, se isso acontecer, repara que ainda há, como dizem os economistas, ainda há um prémio salarial para o ensino superior. O que é que isto quer dizer? É que se for um trabalhador qualificado que for para uma indústria, nós estamos a fazer produtos com mais valor, produtos mais qualificados. Portanto, não, nós precisamos sempre de qualificar o país. É errado tudo o que for no sentido de nos desqualificarmos ou nos desvalorizarmos. Qual foi o grande erro? Toda a gente sabia, evidentemente, mas qual foi o grande erro do terrível momento da austeridade? Foi que nós fizemos uma desvalorização dos nossos recursos. Diminuímos os salários e, portanto, passámos a vender mais barato e tornámos-nos mais pobres. Se desvalorizarmos os salários, criamos menos capacidade da economia funcionar e, por isso, tivemos uma queda enorme do nosso PIB. Desvalorizámos certos bens que tinham uma certa finalidade e colocámos-los no mercado com consequências dramáticas. Por exemplo, o imobiliário dos centros das grandes cidades. Portanto, nós não temos via que não seja de nos valorizarmos e qualificarmos. Isso faz-se com tudo.
Faço com a universidade, faço com a escola, faço com atividades económicas exigentes. Em Portugal, nós estamos a ter um problema sério de desproteção do trabalho. Vemos isso nos salários, vemos isso na legislação laboral, vemos isso na negociação coletiva, que foi sempre a grande arma para a economia e a sociedade se articular bem e se qualificar uma à outra. Mas, inversamente, estamos a dar uma enorme proteção ao empresariado. Qual é essa proteção? Ter salários baixos. Como sabe, nos últimos anos, o salário médio aproximou-se do salário mínimo. Isto, se pensarmos um bocadinho o que isto significa, não vale a pena agora detalhar, porque nós todos sabemos o que isto é. Se pensarmos sobre isto, nós temos aqui um problema. E, portanto, o caminho tem que ser de qualificação, indiscutivelmente. Um dos focos da sua investigação são territórios e dinâmicas regionais. Para um desenvolvimento do território e podemos falar de uma coesão territorial, já não chega só a falar das assimetrias entre litoral e interior. Devemos falar de coesão territorial e devemos fazer um grande esforço para que isto não seja um chavão, ou seja, pôr conteúdo nisto. O que é que significa coesão territorial em Portugal hoje? Houve, na minha forma de entender, por causa disto tudo, austeridade, entrada na União Económica e Monetária, pandemia, houve uma grande convulsão territorial em Portugal. Portugal foi um país sempre desigual em termos regionais, disso não há dúvida, mas teve sempre dinâmicas difusas no seu território. Enfim, cidades cresceram, uma área metropolitana do Porto que se estruturou, uma área metropolitana de Lisboa que se estruturou, uma economia do Algarve relativamente específica e com dinâmicas, cidades do interior que se organizaram como cidades, mas isso alterou-se muito nos últimos tempos, nas últimas 2 décadas. E, de alguma maneira, nós temos um problema territorial forte, que é o seguinte: Portugal tornou-se unipolar, isto é, num país que, neste século, cresceu um bocadinho demograficamente na primeira década, diminuiu na segunda e, portanto, tem hoje a mesma população que tinha no início do século. Portanto, não cresceu, ou até regrediu, se quisermos considerar a última década. Esse país tem uma única região grande que cresce de forma significativa em termos demográficos, que é a área metropolitana de Lisboa. E isso leva-me a dizer que ele se tornou unipolar. Ao mesmo tempo, o que é que aconteceu? Há problemas vários no território, no interior, mas sobretudo um grande problema com as nossas cidades médias, com o nosso sistema urbano, que não é, para dizer isto de forma segura, não é sólido, não está sólido, não é dinâmico. Porquê é que isto aconteceu? Aconteceu porque a economia dessas cidades médias se fragilizou muito. Perderam-se áreas industriais significativas, banalizou-se o tipo de economia que aí acontece, os níveis salariais são baixos, ou seja, a coesão faz-se mais uma vez com economia, com emprego, e não se faz só com palavras. Eu receio que nós estejamos muito a não olhar para dentro deste problema, por exemplo, achando que é apenas uma questão de interior, e com isto obscurecemos a discussão. Precisamos, estas coisas estão todas ligadas, não é? Nós estávamos a falar de demografia, de sistema de emprego, de indústria, e quando falamos de território é isto que temos que encontrar. Se nós queremos tratar a coesão por tudo, digamos assim, então temos que saber o que é que ela é. Nós temos um grande desafio, realmente, territorial, até por uma razão muito simples. A área metropolitana de Lisboa está a concentrar muita população num país que não cresce, mas está a concentrá-la sobretudo na sua periferia. Há concelhos da área metropolitana de Lisboa que nesta última década cresceram 50 e tal %, por muito que isto pareça estranho, 40 e tal, 30%, é um absurdo num país em que o crescimento é zero. E então, porquê é que é assim? Porque é a periferia, porque são os baixos salários, porque é a população menos integrada. Ora bem, há um desafio territorial também em Portugal que eu acho que não é difícil de encarar.
desde que não usemos só chavões. O professor defende uma economia institucionalista. Como é que esta economia pode, de certa forma, resolver esses problemas? Uma economia institucionalista é uma economia que compreenda que a economia é muito mais do que mercados, preços e racionalidades abstratas. A economia é uma vida material, é a nossa vida material, isto é, temos um conjunto de setores, de atividades, de atores, de dinâmicas que temos que organizar. E a primeira intuição, digamos assim, de uma economia institucionalista é compreender este lado da vida que há na economia. Um economista clássico que eu gosto muito diz que a economia é o processo da vida. Uma economia institucionalista olha para o lado material da economia e depois percebe que há um conjunto de consolidações, quer dizer, de formas de pensar, de formas de nos organizar, de deliberações que nós vamos tomando e que é em cima dessa vida material e dessas deliberações que nós temos que pôr outras deliberações, temos que ter decisões de economia política. Uma economia institucionalista é aquela que sabe que nessa sociedade, nessa economia, há aquilo que os economistas, vou usar agora um chavão, se é que não usei antes, há vários mecanismos de coordenação para nós coordenarmos as nossas ações. Um deles é o mercado. Se nós queremos comprar pão ou jornais, vamos ao mercado e o mercado fornece-nos isso, não precisamos de mais nada. Outro são as empresas. Se eu quero trabalhar no mundo privado, preciso de perceber que há uma estrutura empresarial, as empresas são um mecanismo de coordenação. Outro é a comunidade. Nós estamos aqui num café porque damos valor à comunidade. Vocês escolheram fazer esta entrevista aqui porque a cidade, que é uma comunidade, tem um conjunto de coisas que nos oferece para nós nos coordenarmos e, portanto, encontrarmos aqui. Outro, evidentemente, é o Estado, com todas as questões ligadas à provisão pública, ligada, digamos, à regulação da economia. Bom, e depois outros mecanismos. Bem, uma economia institucionalista é a que visa coordenar bem isto tudo. Nós precisamos de Estado para ter política económica e economia política. Precisamos de empresas capazes de criar valor, que sejam capazes de fazer valer os seus recursos e não a sua proteção. Precisamos de mercado, evidentemente, precisamos de comunidade. Uma economia institucionalista é aquela que seja capaz de coordenar isto tudo e tomar decisões de economia política. Decisões de economia política são deliberações de vária natureza que nos coloquem sobre uma determinada trajetória em que tenhamos bem consciência do que é que estamos a fazer. Quando demos todo o caminho ao turismo em Portugal, tivemos bem consciência do que estávamos a fazer? Tivemos a consciência de que com isso entravam recursos no país. Mas também não tivemos, porque não avaliámos devidamente que estávamos a dar gás, passo o termo, a um conjunto de atividades que eram pouco criadoras de valor, que eram de baixa produtividade. E, portanto, estávamos a colocar o nosso bom objetivo de aumentar o emprego em setores que são de baixa produtividade. Portanto, a economia institucionalista é aquela que é capaz de articular isto tudo e que tenha um objetivo. Eu já dei aqui o meu, que eu sei que é uma forma, digamos, geral e abstrata de colocar o problema, mas que nós conseguimos, digamos, declinar isso para coisas muito concretas. Temos que qualificar a economia. Não podemos deixar que os mais qualificados sejam legitimados e remunerados e recompensados em mercados de trabalho onde vão criar valor, mas não são os nossos. Temos que criar indústria não para que entre aqui importações que levam um certo aperfeiçoamento com escasso conteúdo nacional acrescentado e voltem a ser exportadas. Sabe que das nossas exportações, quer dizer, por cada euro que nós exportamos, só 55% é que é componente nacional, conteúdo nacional. Os outros 45%, isto é muito,
são importações que entraram e voltam a ser exportadas. Mas se formos para certas indústrias, para a indústria automóvel, por exemplo, este valor de conteúdo nacional é muito mais baixo. Bom, é isto que organiza uma economia política, que corresponde a deliberações de política económica, e eu gosto de chamar a isso uma economia institucionalista. Tivemos uma crise em 2009, outra em 2011, 13, e agora desde 2020 voltámos a ouvir a palavra crise, muito recorrente no nosso dia-a-dia. E o seu livro, em 2020, também lançado em 2020, fala de como cuidar de Portugal e perspectivas para isso. O futuro é animador? Já estamos no caminho para cuidar desse Portugal? Ou... Aquele livro foi muito o impulso da pandemia. Foi escrito durante a pandemia, um livrinho que foi inicialmente publicado em e-book e que correspondeu ao impulso de quem estava fechado em casa. Mas tinha um pouco essa finalidade, saber se nós éramos capazes de perceber o que nos estava a acontecer. E o que nos estava a acontecer é que as economias capitalistas em geral, que foram feitas para funcionar, estavam paradas. E mais, estávamos com coisas a que não tínhamos dado atenção, chamadas cadeias de valor global, estavam cortadas, ou seja, não exportávamos, por exemplo, turismo, não exportávamos, não importávamos, e tínhamos um problema sério. E eram estes problemas de que estamos aqui a falar. Precisávamos de perceber que tínhamos que nos reorganizar. Eu acho que nós temos aprendido pouco com as crises. Percebemos mal com a crise da austeridade que o caminho de nos desvalorizarmos não era bom. Percebemos na altura, todos achámos que percebemos com a pandemia, que formas tão graves de dependência, de vulnerabilidades, como nós dissemos num outro livro que publicámos na altura, coletivo, era um problema sério. Mas mal as coisas aliviaram, nós passámos outra vez para esse campo de não cuidar de um conjunto de questões que são essenciais e que, em linguagem demasiado de economista, eu digo que são a capacidade de reindustrialização, a capacidade de criar dependências no âmbito de cadeias de valor global, em que temos uma posição dependente e menor. Não cuidamos da ideia de que, sim, devemos ser sociedades abertas, mas não devemos encaminhar os melhores lá para fora, porque não cuidamos de ter os bons fatores que o retêm cá. Nós queremos sempre pessoas a circular, claro, mas não queremos esta população que emigrou, que tem emigrado, e isso aconteceu desde 2010 para cá. 120 mil pessoas era quase como se fechássemos uma cidade como Coimbra por ano. Não é bem assim, porque uma parte destes 120 mil é imigração temporária, ou seja, menos de um ano. Quer dizer, as pessoas imigram por 3 meses ou 4, voltam, se calhar imigram 2 vezes no ano. Do ponto de vista demográfico, digamos, estão cá em janeiro e estão cá em dezembro, não conta para a diminuição da população. Mas do ponto de vista económico, do ponto de vista do emprego, isto significa que elas não estão numa relação de trabalho que seja inclusiva e que seja capaz de alguma forma, estruturar devidamente a economia, a sociedade e a sua própria vida, e esse é o problema. Talvez mais aulas de economia, literacia financeira, também seja o caminho. É muito engraçado que ainda hoje tive com os meus alunos uma discussão sobre isso, da literacia financeira. Sim, nós devemos ser competentes em tudo, mas muitas vezes temos a ideia de que se tivermos boa literatura financeira nos safamos. E nos safamos porquê? Porque encontramos uns investimentos bestiais que vão completar o nosso salário e tornamos-nos campeões de qualquer coisa. Bom, provavelmente essa literacia é capaz de ser curta, porque não faz parte dela a noção de que a dimensão financeira cria grande instabilidade nas economias. Os capitalismos foram sólidos quando eram produtivos. Os capitalismos tornaram-se insustentáveis quando se financiarizaram. E, portanto, da nossa literacia tem que fazer parte a noção de que alimentarmos o mundo financeiro,
provavelmente estamos a alimentar a nossa insustentabilidade e, ao fazer isso, estamos a incorrer riscos. O que é que eu advogo? Uma boa pitada de sal fica bem em todo o cozinhado. Vamos supor que o lado financeiro é o sal. Bom, mas então saibamos que não há nenhum bom prato feito só com sal, não é? E, portanto, há uma proporção das coisas. E eu, claro, aí não escondo. Eu prefiro sempre olhar para a economia, procuro sempre olhar para os capitalismos mesmo e olhar para a sua história, vendo onde é que estava a sua robustez. E a sua robustez estava enquanto foram capazes de produzir, criar valor através da produção, desenvolver os sistemas de emprego através desses sistemas produtivos e, portanto, redistribuir. Isso é que é inclusão, isso é que é, na verdade, democracia na sua dimensão material. E a democracia na sua dimensão material é fundamental para a democracia na sua dimensão política. E é por isso que, quando olho para a economia portuguesa, de hoje, eu acho que temos 5 problemas, que são também 5 trabalhos a fazer, e um deles é o democrático. Acho que temos um problema demográfico, temos um problema produtivo, temos um problema de financiamento externo, temos um problema territorial e temos um problema democrático. Mas eu acho que temos aqui 5 soluções também. E isso é a questão das alternativas, basta que deliberemos e nos organizemos nesse sentido. E terminamos com uma perspectiva de soluções, então. Sem dúvida. Muito obrigada. Já viu pelas coisas em que ando envolvido, seja no SES, seja no Observatório, nós falamos de crises e falamos de alternativas, e é esse binómio que importa conjugar. Obrigada por ter aceito, professor. Muito obrigado. Foi uma excelente conversa. Obrigadíssimo.